Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar do tema como fidelizar e reter clientes. Esse problema que afeta muito o pequeno e médio empresário, nós já enfrentamos esse problema e nós queremos discutir uma série de estratégias que podem te ajudar a solucionar ou ter insights para tentar resolver esse problema na sua empresa. E para falar sobre isso, nós trouxemos hoje aqui a Mariana Magri, que é uma das top 100 estrategistas de CS em 2023. Mariana, se apresenta aí, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre CS, sobre a estratégia de Customer Success, que vai nos ajudar a reter e vender mais para a nossa base. Além de tudo, esse processo também vai gerar fidelização para a nossa base. Legal. Magri, a pergunta de ouro para a gente começar essa discussão é possível fidelizar cliente? O que você acha? Lógico que é possível. A gente pode trabalhar estratégias que vão aumentar o nível de lealdade dentro da nossa base. Mas antes de tudo, é importante que vocês entendam essas etapas dentro do processo de pós-venda. Então, a gente tem algumas etapas importantes que a gente precisa levar em consideração para tornar a fidelização mais real. O primeiro passo, a primeira etapa que nós vamos falar aqui é a etapa sobre a percepção do produto. Essa percepção do produto ela é extremamente necessária para que a gente tenha, de fato, a solução que o nosso cliente busca com base no objetivo central dele. Então, a gente precisa entender esse objetivo para a gente poder entregar um produto que seja, de fato, aquilo que o cliente precisa. Então, ele tem que estar casado com a necessidade dele. Antes de tudo, a gente vai ter esse processo de percepção do produto para a gente ter essa identificação se de fato o nosso produto vai ajudar o nosso cliente a atingir o sucesso. A próxima etapa a gente considerar aqui dentro é a nossa etapa de experiência dele, né? É quando a gente vai experimentar esse produto e vai trazer para ele essa plataforma ou esse produto já com as características, as particularidades do negócio dele. Isso vai ajudar o cliente a identificar esse processo e já se ver dentro da plataforma, dentro do produto que você oferece. Então, essa etapa, né, relativa à identificação dele e depois a essa parte de experiência, ela é muito necessária para a gente poder trazer essa proximidade do negócio do seu cliente com o produto que você oferece. Posterior a isso, a gente vai trabalhar sobre o processo de adoção, que é quando o seu cliente ele já vai ter feito a adoção do seu produto, então ele já está utilizando esse produto e já está fazendo sentido para o negócio dele. Ele já viu aquele primeiro valor e ele está rodando com o seu produto e ele vai conseguir perceber que a partir do que você comercializa, ele vai conseguir atingir ao sucesso o que ele deseja. Basicamente, eu resumi muito aqui com base nas 3 etapas que a gente vai considerar dentro desse processo de pós-venda com o nosso cliente. Legal, você falou muito sobre CS e a gente quer discutir muito sobre isso. E qual que é a importância, qual que é o ponto vital de uma área de CS dentro de uma empresa? Bom, é muito importante que a gente tenha a área de CS dentro da empresa, porque além da gente trabalhar com o processo de retenção, que é básico, a gente precisa olhar para os nossos clientes, isso independente do formato do seu negócio. Se você tem um negócio de receita recorrente, ou seja, no formato de assinatura, é muito importante que você tenha CS, mas se você não tem também, é muito importante que você também tenha a área de CS, a estratégia de CS, né? Porque é importante ressaltar que o CS ele não é somente uma área, ele é uma estratégia. E essa estratégia vai nos auxiliar a olhar para o processo que nós temos hoje, o processo tanto comercial como o processo de pós-venda, entender a experiência que nós estamos entregando e entender também se de fato a gente está conseguindo entregar para o nosso cliente aquilo que ele estima, né? Aquilo que ele colocou como objetivo central. Então, é importante que o nosso produto entregue para o nosso cliente aquilo que ele busca. Mas, se por um acaso a gente olhar para a nossa base e perceber, né, olhar para a nossa base de cliente, olhar para a nossa carteira de cliente e identificar que, por vezes, o nosso produto ele não faz sentido para aquele segmento específico, é necessário que a gente faça realmente, recalcule a rota para a gente poder ter estratégias que sejam mais eficientes para aqueles clientes que nós estamos comercializando. Então, se o nosso produto ele não atinge um determinado segmento, a gente vai ter que reavaliar a nossa estratégia. Então, aquele produto, de fato, é para atender aquele cliente, então a gente vai ter um problema de produto, onde a gente vai ter que recalcular toda a nossa rota com base no produto e reavaliar aqueles requisitos que a gente colocou inicialmente.
Agora, se o nosso produto ele é tal como está e a gente deseja atingir um público que ainda não está definido, você pode fazer um estudo de mercado com base no produto que você comercializa para fazer essa identificação. Quem é o nosso cliente ideal? E aí a gente vai bater nesse novo tema, que aí pode ser tema para uma próxima live, já estou aqui cantando o pessoal para me chamarem de novo, mas é importante deixar claro que saber quem é o seu cliente, com quem você vai falar, vai ser primordial para você estabelecer as suas campanhas e também como você vai entregar o seu produto. Porque é muito importante que você escute do cliente aonde ele quer chegar com o seu produto, para que você possa traçar uma jornada com base naquilo que ele deseja, com a melhor experiência possível. E a partir de quantos clientes ali você acha que uma empresa já tem que criar uma área de CS? O que você colocaria assim como uma estrutura inicial de área de CS para o pequeno negócio ali que está começando a desenvolver essa parte? Não existe um número de cliente ideal. É importante que a gente olhe para a nossa base com cuidado e queira entender quem são os nossos clientes. Então, não existe um número específico. Se você tiver um cliente, é importante que você já utilize a estratégia de CS para você poder ajudá-lo a alcançar o objetivo que ele estima. Então, é importante que, antes de tudo, você entenda o objetivo do seu cliente. Você já sentou com o seu cliente, tomou um cafezinho com ele e entendeu qual era o objetivo dele com o seu produto? Se não, eu o convido a fazer. É muito importante que você tenha essa proximidade com o seu cliente, que você entenda o que ele quer com o que você está oferecendo. A partir disso, você vai fazer um acompanhamento para ver se de fato você está conseguindo entregar aquilo que ele espera. Então, a gente vai ter 2 fatores importantes aqui: entender o objetivo e fazer um acompanhamento da jornada que você está oferecendo para o seu cliente. Assim, você vai conseguir conferir, a partir de etapas, se aquela experiência, aquilo que ele deseja com o seu produto, está sendo de fato entregue. Então, é importante acompanhar sempre isso, porque a gente tem que ter muito cuidado para falar de fidelização de cliente, né? Porque não existe o cliente que é fiel ao seu produto independente da circunstância, certo? Existe o cliente que usa seu produto, é satisfeito com ele e o produto atende, soluciona o problema dele, né? De nada adianta o cliente gostar do seu produto independente de o que ele oferece. Mais ou menos. A gente tem algum ponto importante aqui, eu achei legal você ter pontuado isso. A gente tem 2 lealdades que são consideradas dentro do mercado, né? A gente tem a lealdade que ela é racional e a gente tem a lealdade que ela é emocional. Então, a gente pode conquistar o nosso cliente a partir desses 2 tipos de lealdade. A racional, ela está vinculada a uma funcionalidade, ao que o seu produto pode trazer para ele. Então, se você compra um produto de limpeza, por exemplo, e você determina que aquela marca é a que você vai comprar para sempre, às vezes por uma questão de preço, você está sendo racional na sua decisão. Agora, se você compra um determinado produto porque você gosta do cheiro, porque ele te remete a um cheiro de infância, você não vai trocar ele fácil, porque ele está vinculado a uma lealdade emocional. E essa lealdade emocional, ela é mais difícil de ser desenvolvida e a gente só consegue desenvolvê-la a partir desse conhecimento completo do cliente e do que ele deseja fazer. Se a gente fica vinculado muito ao funcional, ao que a gente está entregando de base ali, de função, a gente pode perder a oportunidade de trazer uma lealdade emocional. Um exemplo disso é que nós temos grandes marcas no mercado, onde as pessoas elas abrem mão de uma série de benefícios, digamos assim, férias, enfim, em função de adquirir um produto que muitas vezes pode estar fora ali da realidade financeira dela, mas devido à lealdade que ela desenvolveu com aquela marca específica, ela vai lá e compra. Então é uma lealdade um pouco mais difícil de ser quebrada. Entendi. Então a gente falou muito bem aqui de conceito, estratégias, né, nomenclaturas, pontos que podem ajudar. De ferramentas. Para uma área de CS bem estruturada, para fazer um bom atendimento, um bom suporte ao cliente, a gente precisa de ter algumas ferramentas que permitam que essa comunicação flua bem, esse acompanhamento flua bem. O que você acha que é indispensável, principalmente quando a gente olha pequeno e médio negócio que está lançando mão de novas estratégias, novas ferramentas para conseguir atender o cliente dessa forma? O que você acha que é importante ter? Pacote básico ali para começar. Boa. Bom, eu investiria num CRM, né? Um local para você colocar as informações do seu cliente e também numa plataforma Omnichannel. Na verdade, a plataforma Omnichannel ela vai te trazer uma clareza gigantesca com relação ao seu cliente e às trocas que você está tendo com ele.
toda ruptura na comunicação com o cliente, ela pode ser danosa. Então, se por um acaso você teve uma conversa com o cliente via Instagram, ou você teve uma conversa com esse cliente via Messenger do Facebook, e depois você retomou essa conversa via WhatsApp, se você não tiver essa comunicação integrada, você pode fazer com que o cliente desengaje, perca o interesse de comunicar com você. Você já parou para pensar o quanto isso é importante dentro do processo comercial? O Timóteo deve saber muito bem que o Timóteo ele é especialista nesse processo comercial e também no processo de pós-venda. Mas dentro dessa estrutura nossa, se a gente entra em contato, né, com uma empresa que pede para a gente repetir o problema que nós temos ou o nosso interesse mais de uma vez por estar em plataformas diferentes ou até mesmo por ser pessoas diferentes, isso gera uma ruptura dentro do processo, isso é muito danoso. Eu, como cliente, posso optar por não querer te responder mais. Então, o timing, né, a troca, ela é tudo. Então, para a gente poder começar essa comunicação, a gente precisa de informações. O quão assertivo a gente não consegue ser quando a gente tem essas informações disponibilizadas, não é verdade? E o CRM pode complementar esse processo, porque essas informações todas, elas estarão disponíveis lá. Então, é legal a gente ter essa sinergia entre uma plataforma Omnichannel e um CRM adequado, para que a gente tenha todas as informações que a gente precisa para ter essa troca com o cliente. Se a gente entra dentro de uma troca comercial, ou até mesmo numa tratativa de suporte técnico, ou numa tratativa de pós-venda, sem as informações básicas do cliente, onde você obriga o cliente a repetir o mesmo problema, as mesmas questões, você faz com que ele revisite uma ansiedade ou uma questão que gerou algum tipo de insatisfação para ele. E fazer esse processo pode ser bastante danoso. Então, informação é tudo, né? Então, eu investiria nessas duas plataformas. Então, o principal ponto que o CRM pode trazer ali de avanço para a empresa, que ela vai sair ali da planilha do Excel, né, de começar a controlar as informações do cliente em documentos, né? Eu já vi empresa que controlava a informação do cliente no Word. Né, digitava lá o histórico do cliente. A principal informação é que eu consigo unificar dentro do CRM os contatos que eu tive com aquele cliente e o fácil acesso. Exato. As informações estando no mesmo lugar vai nos ajudar, até porque tem uma outra questão muito importante dentro do CRM que a priori as pessoas não têm tanta clareza, né? Que eventualmente seu time pode entrar de férias, você pode ter uma outra pessoa ali que não vai estar disponível naquele momento e esses registros não podem se perder com a pessoa que não está atuando naquele momento. A gente precisa que esses registros estejam disponíveis para o time como um todo e para a empresa como um todo, para que a gente consiga também ser assertivo dentro do processo subsequente ao que foi feito anteriormente. Então, se a gente está falando do processo comercial, posteriormente o pós-venda vai precisar das informações que o pessoal do comercial pegou, né? Para mostrar que a gente tem uma sinergia, que nós estamos conversando a mesma língua, né? Se a gente não mostra para ele que nós estamos em comunicação e que ele é importante, né? Acho que todos nós já tivemos a experiência de ter um vendedor ou até mesmo um atendente nos chamando pelo nome e informando algumas questões que a gente tinha passado anteriormente e que a gente nem imaginava, né? Que ele já tinha ali guardado, arquivado. Então, essa sensação é muito boa. A gente se sente próximo, a gente se sente íntimo, né? A pessoa que está se comunicando com a gente. Então, além de uma organização clara e uma centralização das informações, eu diria que também é importante que a gente tenha tudo dentro do CRM para facilitar, por exemplo, quando não estivermos com as mesmas pessoas atuando dentro daquele caso. Então, a disponibilidade dessas informações para a empresa como um todo é muito básica e muito necessária. E você falou de duas principais ferramentas aqui importantes, a gente falou do CRM aqui agora, e você falou também de plataforma Omnichannel, né, que é conseguir atender um cliente em todos os canais. Eu sempre fui um defensor em todos os lugares que eu passei, que o cliente tem que conseguir falar comigo em todos os lugares possíveis, né, a gente tem que conseguir alcançar o cliente em todos os lugares possíveis, porque tem um cliente que ele é mais do Instagram, tem um cliente que ele é mais do WhatsApp, tem um cliente que é mais de ligação, isso tem reduzido muito. Então, a gente pode afirmar que uma empresa, principalmente uma empresa que está naquele momento de ascensão, ela precisa buscar conectar o máximo de canais possível dessa empresa para atender o cliente. Ela precisa estar o máximo disponível, o mais disponível possível com o cliente em maior número de canais possíveis. Seria isso? Sim. Presença digital, né? Ela é muito importante. Então, isso que o Timóteo falou, ele é necessário, é básico. O cliente ele vai procurar aquilo que está mais acessível, né? Então, se para ele é mais acessível entrar em contato com você via Instagram,
Então, que você esteja disponível no Instagram. E o mesmo com relação ao WhatsApp, por exemplo. Então, a gente precisa estar presente, a gente precisa executar uma comunicação clara em qualquer canal que você for utilizar. Portanto, a ferramenta Omnichannel, ela é necessária. Essa experiência, ela é importante. Não é legal você iniciar uma conversa, por exemplo, pelo WhatsApp, e quando ele te chamar pelo Instagram, você não responder, porque a sua comunicação ela está centralizada dentro do WhatsApp. É importante que o seu cliente consiga te acionar, não importa o canal. Isso é uma obrigação nossa. Como fornecedor de um produto, né, como alguém que está comercializando um produto, que a gente esteja disponível para auxiliá-lo. E muitos se enganam, Timóteo, de achar que o processo comercial é o único processo de interação que a gente deve ter com o cliente. O pós-venda, ele é essencial. Por quê? Porque ele vai voltar para comprar do seu produto. E mais do que isso, ele vai voltar para comprar o seu produto e ele vai te indicar. Ele vai falar com os amigos. Então, se você oferece uma experiência ruim dentro da comunicação, ele não vai te indicar, ele não vai voltar. Então, se eu tive uma certa dificuldade de responder, de ter uma resposta daquela marca específica a partir do canal que eu utilizei, eu não vou insistir com ela. Eu vou procurar uma outra marca que me responda pelo Instagram, por exemplo. Então, é importante que você esteja em todos os canais disponibilizados para você poder atender os diferentes tipos de perfil vinculado a canais que seus clientes têm. Como o Timóteo disse, não existe isso mais, de comunicação ser só pelo WhatsApp ou somente pelo Instagram. A comunicação ela tem que ser plural, ela tem que ser múltipla. Então, você tem que estar presente em todos os meios. Isso aí. E nada melhor do que você entrar em contato com o cliente no Instagram ou no WhatsApp e sempre ser aquele contato fluido, né? O cliente falou com você no WhatsApp, se ele falar com você no Instagram, você dá continuidade e não começa o atendimento do zero, como se estivesse falando com outra empresa, né? Isso. Então é muito importante. Legal. Então, acho que nós abrangemos uma boa quantidade de termos de importância do CS, importância desse pós-venda com o cliente para reter, fidelizar o cliente, algumas ferramentas que podem ajudar o nosso ouvinte aqui, né, a pessoa que está nos assistindo, a começar a ajustar esse processo. A gente pode desdobrar isso em conversas posteriores, mas se você pudesse deixar uma frase final para falar assim, como que eu posso resumir esse tema? Fidelização e retenção de clientes, uma dica resumida macro para os clientes, o que você diria? Ótima pergunta, eu diria para você prestar atenção. É bem básico, é bem batido, né? Mas é importante que você preste atenção no seu negócio e a experiência que você está oferecendo. Então, acompanhar o cliente dentro da jornada dele, prestar atenção ao que está acontecendo, é muito básico. O pessoal fala, né, que na Disney, o Walt Disney gostava de andar, caminhar dentro do parque, né? Para olhar as pessoas interagindo com o brinquedo, para entender qual era a reação das pessoas diante de alguma coisa, o que incomodava, o que não incomodava. Então, estar lá é importante para você entender esse processo. Mas o estar lá não basta. Então, tem tempo para eu contar uma historinha? Tem, conta, é coisa bem rapidinha. Tá bom. Eu frequentava um restaurante específico, que eu já comentei isso em uma outra ocasião, mas eu frequentava e a dona desse restaurante, ela estava lá. E eu tive a experiência de compra e eu estava adquirindo ali um alimento específico e eu costumava fazer esse processo meu de compra, eu entrar lá dentro do restaurante, fazer o pedido e retirava e ir embora. Nesse dia específico, eu fiz um pedido para a família inteira e aí eu percebia que ela estava olhando toda a minha jornada de compra. Só que quando eu fui sair, eu estava com um monte de sacola e eu estava lutando com a porta para tentar sair, porque a porta ela não foi projetada de uma maneira adequada para a minha experiência, que estava cheia de pacotes. Então eu estava lutando e eu percebi que ela estava só me observando e analisando as minhas reações diante da porta. Depois de muito lutar, eu resolvi colocar um tanto numa mesa, empurrar a porta, buscar, sair. Então eu estava... E aí eu entrei dentro do carro e eu tava refletindo sobre isso. Eu sempre peço para quem eu converso, né, pro pessoal que pede ajuda sobre essa parte de estratégia de pós-venda, o que é para ser feito. Eu sempre falo pro dono observar a jornada, mas não basta observar, né, pessoal, a gente precisa também agir. Então, aquele ponto que você achou ali dentro da jornada que não tá legal, que não é o que você esperava, você tem que agir e atuar.
Não basta a gente olhar para aquilo ou culpar o cliente por causa daquela circunstância. Ah, ela não devia ter comprado tantos alimentos, né? Ou ela devia ter feito uma estratégia melhor. Não, esse não é o caso. A gente não vai culpar o cliente pela jornada que ele desencadeou. A gente vai perceber que aquela é uma dificuldade que acontece e que todo cliente nosso ele é importante. Portanto, a gente deve olhar para a nossa experiência que a gente oferece e perceber quais são os ajustes que precisamos fazer. E, de fato, realizar esses ajustes, mesmo que de imediato, levantando e abrindo a porta, por exemplo. Legal. Eu achei que você ia falar que ele tinha aberto a porta para você. Não abriu. Mas esse ponto que você colocou nessa frase final, eu vou complementar, que eu achei sensacional. O primeiro é esse, que a gente fica esperando, né, a história da Magra, esperando ela abrir a porta, mas a gente faz isso às vezes na empresa, que é observar o problema que o cliente está tendo e só observar. Observar e não falar com ele, que sabe que ele tem um problema, né, que é assim... Nosso cliente precisa saber que eu sei que ele tem um problema e precisa saber que eu estou agindo para resolver aquele problema. E, principalmente, ela chegar e resolver o problema para você demonstra a preocupação que ela tem com você voltar lá, né? Continuar indo lá, né? Não sei se você chegou a voltar, mas esse é um ponto que vale a pena. Mas é importante você ter dito isso, até porque isso é muito comum dentro da experiência das pessoas que são donas de um produto ou de um negócio, entenderem que aquilo é um problema do cliente e que não é um problema do produto. Então, ou da experiência que a gente oferece, e isola isso. E entende que aquilo é um problema dele e não altera. Tem outra historinha bem famosa, que eu prometo que é bem rápida, que a maioria já conhece, né? Essa história eu li em alguns livros e vi algumas pessoas reforçando sobre ela, que é a de uma pessoa que ia comprar um determinado produto numa loja. Nessa história específica, eles trouxeram que era uma sorveteria. E aí ele reclamou, falando que toda vez que ele ia comprar um sorvete de morango, o carro dele estragava. E aí, para qualquer cenário, a gente diria que isso é um problema dele com o carro dele, né? E a princípio, você não ia entender que era um problema de experiência. Mas depois de muito entender, eles perceberam que pelo freezer do sorvete de morango estar mais no fundo e o carro que o usuário estava utilizando, ele é um carro que ele deixava, quando ele ficava muito tempo desligado, ele demorava a pegar, por exemplo, dificultava o processo dele de pegar o sorvete de morango. Entendendo que ele era um consumidor do sorvete de morango, o que a gente faria? A gente entenderia que o problema era do carro dele, ou a gente poderia melhorar a experiência dele, às vezes sugerindo uma mudança no local do freezer que poderia atender melhor os nossos clientes ou tornar mais prático o processo de compra, de aquisição. Então, todo problema, mesmo que a priori não seja necessariamente vinculado ao seu produto, né? É importante a gente entender a partir da experiência como um todo. Legal. Então, como a gente falou dessas estratégias, esse último ponto de conclusão sobre o assunto é muito importante, queria puxar um pouquinho para a gente falar de um último ponto aqui, que é uma ferramenta. A Poly, que está organizando esse podcast, essa conversa, ela tem uma ferramenta, tanto uma ferramenta omnichannel, uma ferramenta de atendimento, uma ferramenta que acompanha a jornada do cliente dentro da sua empresa, e tem também um CRM, um produto novo que a gente está lançando para você também fazer a gestão da sua carteira de clientes dentro da sua empresa. Então é muito legal falar disso. A Poly, ela tem esse sistema. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso sistema, você pode acessar o poly.digital. Você vai entrar no nosso site, vai ver como a solução pode te ajudar a resolver esse tipo de problema de atendimento, esse tipo de problema de sucesso do cliente. E nós temos condições especiais para quem está assistindo esse programa aqui, um cupom de desconto aí legal para quem está vendo esse programa, mas eu queria salientar isso. Nós temos uma ferramenta que pode auxiliar você a ter contato com seus clientes em todos os canais. Você vai unificar o seu atendimento de WhatsApp, Instagram, Facebook e WebChat em um só canal. Você tem vários operadores que vão atender em um só número de telefone, e com isso você consegue atingir o máximo possível da sua carteira de clientes, consegue solucionar mais rápido, porque a gente também tem o autoatendimento com essa plataforma. Então o cliente entra em contato com você, entra em contato com o seu suporte, ele não precisa ficar esperando o seu atendente ir lá e achar a conversa dele. Ele já começa a ser atendido pelo suporte, e talvez ele consiga ter o problema dele resolvido já no autoatendimento. Que é muito importante. Então, e muitas empresas, né, estão procurando e lançando mão desse tipo de solução para conseguir se aproximar do seu cliente e para conseguir resolver mais rápido o problema do cliente e melhorar a fidelização e retenção do cliente, porque ninguém merece também entrar em contato com a empresa e esperar 1, 2, 3, 4 horas e não ser atendido ou nunca ser atendido.
Sim, né? que acontece, né? Acontece, É raro, nunca te mas responderem, acontece né? com frequência. Então, a plataforma Poly, ela tá aqui para resolver esse tipo de dor. A dor no atendimento do cliente. Com ela, você tem relatórios também de tempo de atendimento. Você pode tomar as melhores decisões possíveis com base nesses relatórios. Fora outras funcionalidades que nem estão relacionadas tanto com fidelização e retenção de clientes, que é disparo de mensagens, campanhas de marketing. Tudo isso a gente tem dentro da plataforma Poly e é muito importante e eu acho que é muito válido a pessoa que está nos assistindo aqui, as empresas que estão nos assistindo e acompanhando, conhecerem. Sem contar com o CRM também, que o nosso CRM foi desenvolvido pensando na nossa própria utilização. O que precisa? Nossa, eu preciso aqui de um fluxo de automação para avisar meu cliente alguma coisa no WhatsApp, né? Nós estamos integrando esse CRM à nossa plataforma e a ideia é justamente essa, integrar todo esse ponto de contato. Além de conseguir integrar o meu atendimento com a plataforma do chat da Poly, eu também tenho o CRM também para ter tudo isso registrado, tudo isso coordenado em carteiras de cliente, pontos de contato, notificações, tudo que a gente conversou com aquele cliente está disponível na plataforma. É uma boa, não é? Excelente. Tem que ser, né? E olha, além da gente falar de 2 produtos que são basais para o nosso processo de retenção e fidelização, a gente também está falando de plataformas que estão integradas entre elas, né? Então, a gente tem um CRM e um Omnichannel no mesmo lugar, né? Oferecidas por uma mesma marca, e isso é muito importante. A gente tem uma comunicação entre os 2 produtos. Sim. Proposta imperdível, então, para você que está assistindo conosco aqui, entre em contato com a Poly, né? A gente vai deixar o link, contatos, para você entrar em contato conosco. Você pode testar grátis a nossa plataforma e para quem está assistindo, temos uma promoção imperdível. 50% de desconto na primeira mensalidade. Que é isso? Cliente, a gente já tem um custo para fazer todo o setup, trazer esse cliente para dentro da Poly, mas 50% de desconto na primeira mensalidade, cliente que vier trabalhar conosco, basta você utilizar o cupom de desconto janeiro24. Você vai colocar lá, entrar em contato com o nosso atendente e falar, ó, tem um cupom de desconto aqui, janeiro 24, que você vai estar dentro dessa campanha de 50% de desconto na primeira mensalidade do CRM, do chat, já contrata tudo, já resolve o seu problema e vem ser Poly com a gente. O que você achou, Mari? Perfeito, excelente, 50% de desconto na primeira mensalidade. Lembrando que é válido até o dia 31 desse mês de janeiro, tá? Então, você que acabou de assistir, você tem esse tempinho aí para decidir, sem contar que teste grátis, é um teste grátis de até 7 dias, então precisa começar o quanto antes, porque dia 31 você precisa estar com o negócio fechado conosco para ter acesso a esse cupom de desconto. Perfeito. Legal ou não, Magri? Excelente. Foi bom, queria agradecer a presença da Mariana aqui, a presença dela aqui, aturar a gente aqui nessa organização do processo do podcast, me aturar aqui também, falar que esse é o primeiro de muitos, vamos falar muito, vamos tentar ajudar esse mercado do pequeno e médio negócio, que ele tem tudo para ter novos ares nos próximos anos e com essa tecnificação do atendimento, dos processos e das empresas, a gente vai ver muito novo negócio se escalar e prosperar nos próximos anos. Perfeito, perfeito. Todo pequeno e médio empreendedor precisa de uma estrutura, de ferramentas de confiança para poder alavancar os seus negócios, então é uma excelente oportunidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Fique de olho nos canais digitais da Poly, fique de olho no nosso canal, que nós estaremos aí sempre divulgando os novos bate-papos que a gente tem. Nós já temos um próximo aí organizado no gatilho para falar mais sobre CRM, inclusive. Que legal. No início do mês de fevereiro. Então, fique ligadinho, nós teremos mais informações sobre esse novo bate-papo que a gente vai ter. Não perca, que vem coisa boa por aí. Oba. Então, Gente, obrigado, um abraço e até a próxima.